Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso. Hoje nós continuaremos falando dos símbolos religiosos. Já aprendemos várias coisas sobre a importância dos símbolos na nossa vida. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais. Mas antes disso, vamos separar o nosso material de hoje? O caderno, o lápis grafite e a borracha. Eu aguardo. E agora, crianças, nós vamos abrir o nosso caderno e fazer as anotações de hoje. A data de hoje, símbolos religiosos e ER de ensino religioso. No capricho que hoje nós vamos usar o nosso caderno.
crianças, lembrando um pouquinho do que nós falamos na aula passada. Vocês lembram que nós conhecemos um símbolo que é conhecido mundialmente e que representa o amor? Foi fácil esse símbolo, não foi? Quem lembra qual é? Isso mesmo, o coração. Mundialmente, o coração é um símbolo que representa o amor. Nós falamos dos símbolos que representam também a vida. São 3. Vocês lembram? 3 símbolos da natureza: a árvore, a água e o sol. Isso mesmo. Inclusive, nós conhecemos uma árvore sagrada que se chamava baobá e que ela é sagrada para a religião do candomblé. E sabe por quê? Porque dele tudo se aproveita. As folhas, o fruto, a fibra da casca. Mas ela também é sagrada porque ela representa a longevidade, ou seja, ela atravessa séculos e às vezes alcança até milênios. Nós vimos na aula passada a foto de um baobá que tem 1000 anos e isso significa vida. Nós falamos também da importância da água, que sem ela não existiria vida no nosso planeta. E por isso que ela é considerada um símbolo não somente de pureza, mas também de vida. Ela é sagrada. Inclusive, ela é importante para várias religiões, porque ela tem um poder purificador e também várias religiões utilizam em seus rituais, nas suas tradições. A água, ela está presente em praticamente todos os mitos de criação. Então, ela é um símbolo de renascimento e purificação. E nós vimos tudo isso na aula passada. Dentro de cada religião, como ela aparece e como ela é importante dentro das tradições de várias religiões. Nós também vimos por que o coração ele tem esse formato, esse símbolo representado dessa forma que desenhamos. Vocês lembram? Esse símbolo, ele vem de uma folha que se chama Hera. É essa folha aí do lado do coração desenhado que vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo que a folha é bem parecida com o formato do coração que nós desenhamos? Então, essa é uma história que vem lá da Grécia Antiga, no tempo da deusa Hera. Simbolizava a vida eterna. E por conta disso, a folha dessa planta se tornou também o símbolo da vida eterna. E quando a gente pensa em amor, o que a gente pensa? A gente pensa que ele é eterno. Então existe essa ligação e por isso o formato ficou como nós conhecemos hoje. E vocês sabem que quando eu estava pesquisando sobre essa curiosidade do coração, eu lembrei de uma história que eu queria ler para vocês e que fala de coração, de sentimento, de simbologia. Vamos lá? O nome da nossa história é Celina. É um texto da Sueli Araújo e a ilustração de José Aguiar. Vamos conhecer? Essa é a história da Celina, a menina que descobriu seu coração. O que a Celina não sabia é que o coração fazia tum-tum, tum-tum, tum-tum. Parecia que ia explodir. Assustada, foi correndo pedir explicação. E seus parentes e amigos que estavam na sala não entenderam a confusão. Então Celina esclareceu: meu coração está tocando. Tum-tum, tum-tum. Vem aqui, minha querida, disse a avó acolhendo Celina em seus braços, mostrando o tum-tum sereno em seu peito. O papai veio também mostrar o seu coração forte. E a mamãe, num abraço doce, fez Celina ouvir de seu coração um tum-tum gostoso. Celina então percebeu como era bom ter um coração tocando dentro da gente. O coração é um instrumento musical que bate sem que se pense,
no ritmo do que se sente. Essa história, ela traz pra gente uma lembrança de que cada um dos nossos corações tem um ritmo diferente nas suas batidas. E assim como o coração, as ações das pessoas também têm o seu próprio ritmo. A sua maneira de viver, de sentir, de amar, de pensar, aprender. Uns mais lentos, outros um pouquinho mais acelerados. Ou seja, somos diferentes e nós precisamos respeitar o ritmo de cada um. Nos ambientes que nós vivemos, nós temos a oportunidade de conviver com as outras pessoas e também de conviver com esses ritmos diferentes que elas apresentam. Assim, nós aprendemos a respeitar e valorizar cada uma delas em seu próprio jeito de agir e pensar. Nos diferentes ritmos que fazem parte da nossa vida, o entendimento entre as pessoas, por exemplo, depende da capacidade que nós temos de valorizar as diferenças que existem entre nós. Os relacionamentos se dão bem com o respeito dessas diferenças. Se nós compreendermos respeitosamente o ritmo de cada um, dá tudo certo e nós temos uma vida muito melhor. O ritmo da vida religiosa, por exemplo, ela também é diferente de religião para religião. E cada tradição religiosa possui o seu próprio ritmo. Quando você conhece, você percebe a importância desses ritmos para aqueles que praticam essas determinadas religiões. E a palavra respeitar lembra a nossa frase mais importante do ensino religioso. E eu aposto que quem está ligado nas aulas de religião sabe qual é essa frase. Isso mesmo, conhecer para respeitar. Nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre a importância dos símbolos nas nossas vidas. Lembram disso? Então, a gente vai brincar um pouquinho sobre os símbolos, numa atividade bem diferente. Vamos lá? Vejam lá na tela. Os símbolos comunicam algo e todas essas imagens, elas vão nos mostrar como que podemos decifrar esse código e lermos qual é a frase que está escrito aí. Eu vou dar um exemplo do comecinho para vocês verem como faz e depois eu vou deixar com vocês essa atividade, esse desafio. Então prestem atenção. Esse desenho aqui, qual é esse desenho? O que ele representa? O repolho. Muito bem. A palavra repolho, se eu tirar o polho, fica o re. E se eu somar o S, fica res. O próximo símbolo é o desenho de um animal. Que animal é esse? O peixe. Se eu tirar o che, o que fica? O P. Então, nós vamos decifrar todos esses símbolos e no final, tudo que tiver em amarelo vai nos mostrar o que essa frase quer nos dizer. Deu para entender? Então, eu vou deixar com vocês o resto para que vocês consigam ver e decifrar todos eles e descobrimos, enfim, qual é a frase. Eu aguardo.
E daí, crianças? Foi divertido, não foi? Então nós vamos começar de novo, desde lá do exemplo que eu dei. A primeira imagem é um repolho. Tirando o polho, fica o re. Muito bem. E se eu somar o S, fica res. O segundo desenho é o peixe, que se eu tirar o che, fica o P. A próxima imagem é de uma lata. Se eu tirar o lá, fica tá. E depois diz que eu preciso somar a letra N. A próxima imagem, o que seria? O dominó. Se eu tirar o minó, fica o dó. Quem conhece a próxima imagem? É uma carta de baralho. Todas as cartas de baralho possuem números ou representações. Esse é o símbolo do as. E a outra imagem, o que parece? Parece uma lata de lixo, não é? Se eu somar o re com o lixo tirando o cho, fica li. E por último, eu vou somar giões. Então vamos ver o que está em amarelo e aí poderemos decifrar a nossa frase desse desafio. Respeitando as religiões. Isso mesmo, respeitando as religiões. Viram como os símbolos podem dar significados e desafios que fazem com que a gente consiga somar todos eles e realmente decifrar uma frase? Bacana, não é? Mas eu trouxe essa atividade para vocês para exemplificar e dizer que os símbolos nos dizem coisas. Os símbolos nos falam, nos comunicam, e não só objetos, mas também ações. E assim como existem esses símbolos que nós usamos no nosso dia a dia, cada religião também possui símbolos diferentes e importantes para as suas tradições. Vamos conhecê-los? Leiam lá comigo. Os símbolos religiosos carregam em si conteúdos que permitem ao ser humano estabelecer um contato afetivo, intelectual, biológico e social com a instância do sagrado.
As religiões se perpetuam também pela força de seus símbolos, que mantêm vivos os ensinamentos e impulsionam o ritual, pois aguardam em si a força mobilizadora dos mitos, sob a forma concreta. Ou seja, crianças, assim como os símbolos que já vimos até agora são importantes para a nossa vida na sociedade, os símbolos religiosos também são carregados de significados importantes para os seus seguidores, cada um no seu ritmo e da religião que resolveu seguir. Nós vamos conhecer um símbolo do cristianismo e o que ele quer dizer. O cristianismo é uma das religiões da matriz ocidental. Aliás, hoje nós veremos vários símbolos dessa matriz religiosa, da matriz ocidental. Vamos ver qual é o primeiro dele? O primeiro deles é a cruz. Vocês já devem ter visto esse símbolo em algum lugar, tenho certeza. Percebam na tela esses dois exemplos que eu trouxe para vocês. São diferentes, não é? Algumas possuem a imagem de Jesus e outras não. Como esse símbolo faz parte de diferentes religiões, elas são apresentadas de formas diferentes também. A cruz vazia, ela representa a vitória e a ressurreição de Cristo. Simboliza que ele está vivo. E a cruz com a imagem de Jesus representa a sua entrega, a sua salvação pela humanidade. Vamos ver um pouquinho sobre o significado desse símbolo religioso tão importante para as religiões de matriz ocidental? Leiam lá comigo. Cruz é a vista como a glória de Cristo. A sua glorificação começa na cruz, sinal da nossa salvação. A cruz tem um profundo significado de obediência e fidelidade de Cristo ao projeto do Pai. Ele esvazia-se de si e, por amor, entrega-se à humanidade. A cruz é também este grande sinal de entrega de amor que possibilitou a nossa salvação. Esse conceito ele traz o significado da cruz para os cristãos, a salvação e a ressurreição. Cristo é o profeta das religiões cristãs. Conta uma história que Cristo foi crucificado, ou seja, ele morreu pregado em uma cruz para salvar o ser humano. É uma história muito bonita que está escrita na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. Esse é um outro símbolo da religião católica cristã, o escapulário. Vocês já ouviram falar? Ele possui duas imagens sagradas, uma do Sagrado do Coração de Jesus Cristo e a outra de Nossa Senhora, e possui um significado de proteção física e espiritual. Eu trouxe aqui para vocês um escapulário muito bonito de uma amiga minha, para mostrar para vocês como ele é utilizado. O escapulário aqui não vai dar para ver, porque ele é muito pequenininho, mas tem aqui a imagem do coração de Jesus e a outra de Nossa Senhora. E ele é usado como uma corrente. Fica uma imagem aqui na frente e uma imagem atrás. Alguns usam mais para trás ou mais para frente. Alguns usam assim como se fosse uma correntinha. Ou seja, é um objeto usado no pescoço pelos cristãos e que representa a eles proteção. Eles acreditam que esse objeto sagrado traz proteção a quem o está utilizando. Essas imagens, elas podem ser unidas assim como uma correntinha, como essa que eu mostrei para vocês. Mas elas podem também estar unidas com uma fita, barbante. Essa correntinha ela é mais delicadinha, né? Ficou bem bonitinha, e ela é sempre colocada no pescoço e ficando uma imagem no peito e uma imagem nas costas. O fiel que utiliza esse objeto, ele acredita estar protegido como se fosse um amuleto que contém a imagem representativa dessa religião, duas imagens muito significativas. A
Agora, nós vamos conhecer um símbolo do islamismo e o que ele quer dizer. A lua crescente e a estrela. Vocês já viram esse símbolo? Ele significa a realeza e também representa o segmento de um calendário religioso próprio da religião do islamismo, conforme as fases da lua. É a lua que define algumas tradições dessa religião, da religião do islamismo. Vamos ver o que ela quer dizer? Vejam lá comigo. A lua crescente e estrela, embora o Islã não tenha um símbolo oficial, muitas representações são associadas à religião e à fé dos muçulmanos, por razões culturais. Os muçulmanos seguem o calendário lunar. A lua crescente também indica renovação e marca o início do Ramadã. Alguns fiéis creem que as pontas da estrela estão ligadas aos 5 pilares da religião que foi fundada por Muhammad no século VII: fé, oração, caridade, jejum e peregrinação. Eu circulei essas 3 palavras para explicar um pouquinho para vocês o que elas são. Muçulmanos. Muçulmanos são aqueles chamados como os fiéis da religião do islamismo. O Ramadã é um período muito importante para os islâmicos. É um jejum que dura, sabe quanto tempo? 1 mês inteiro, na época da lua crescente. E sabe para quê? É para agradecer a Muhammad por tudo de bom que eles recebem. E quem é Muhammad? Muhammad é o profeta religioso dessa religião. Na bandeira da Turquia, esse símbolo também aparece. Hoje, o símbolo com a lua e a estrela aparece em algumas bandeiras nacionais e até em mesquitas. A forma como os turcos marcaram grande parte da história islâmica fez com que muitas pessoas associassem seus símbolos nacionais às religiões da qual eram adeptos. Mesquita. Lembram que eu já falei sobre a mesquita com vocês? É um lugar sagrado da religião do islamismo. E turco? Quem são os turcos? Os turcos, eles moram na Turquia, que é um país que fica lá no continente da Ásia, onde existem muitos fiéis da religião do islamismo. Então, o símbolo da sua bandeira acabou sendo o símbolo também da sua religião. Vamos conhecer agora um símbolo religioso do judaísmo e o que ele quer dizer. Alguém já viu essa estrela? Ela se chama Estrela de Davi. Esse símbolo, ele é bem comum. Eu já vi esse símbolo em correntes usadas no pescoço, como escapulário, por exemplo. Eu já vi em tatuagens, em broches, que são aqueles objetos que nós pregamos na roupa ou numa mochila, em camisetas, numa sinagoga, que é o lugar sagrado da religião dos judeus. Lembram que a gente já falou da sinagoga? E nós vamos agora conhecer um pouquinho por que esse símbolo é um símbolo religioso. Confiram lá comigo. O nome Estrela de Davi vem do hebraico Magen Davi, literalmente escudo de Davi. Segundo a tradição judaica, os soldados do rei Davi, um dos principais personagens do Antigo Testamento, traziam no escudo o hexagrama para atrair a proteção divina. Professora, o que é hexagrama? Vejam lá no slide anterior, crianças. Vamos contar ali quantas pontas tem essa estrela. Olhem aqui para mim que nós vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um hexagrama. Então, um hexagrama é uma estrela de 6 pontas. Ela é associada a Davi, que foi um grande rei muito importante para os judeus. Conta a história que os guerreiros do rei Davi usavam esse desenho nos seus escudos para se proteger dos inimigos. Mas, além dos escudos, ela também aparece em outro lugar. Vamos ver? Na bandeira.
A estrela também aparece na bandeira de Israel. Israel é definido em suas leis básicas como um estado judeu e democrático e o único estado de maioria judia no mundo. No país de Israel, todos concordam que, como a maioria dos cidadãos de Israel são judeus, que seria o símbolo da nação, também o símbolo da sua religião, assim como aconteceu com a lua crescente e a estrela na religião do islamismo. Então vamos ver agora quais são os símbolos que nós aprendemos hoje. Vejam lá na tela. Todos eles, lembrando, são da matriz ocidental. Nós vemos a cruz, que é o símbolo das religiões cristãs, como a católica ou evangélica, por exemplo. Nós vemos a lua crescente e a estrela, do islamismo, a estrela de Davi, do judaísmo, e também conhecemos o escapulário, que é um objeto, símbolo da religião cristã católica. E com todas essas informações, vamos para a nossa atividade. Os símbolos, eles falam por si. Os símbolos, eles já dizem ou comunicam alguma coisa. Então, a nossa atividade de hoje, a nossa segunda atividade de hoje, é olhar para esses símbolos e tentar ver quais são aqueles que nós aprendemos hoje e que são sagrados, religiosos. Identifique os símbolos religiosos que conhecemos na aula de hoje. Temos o urso, a cruz, o envelope, a estrela, um foguete e uma lua com a estrela. Vocês lembram quais são aqueles que nós falamos hoje? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu já volto.
crianças? Não foi difícil, não é mesmo? Nós vimos entre essas seis imagens que estão aí, que possuem três que nós estudamos hoje. Vamos conferir então? O urso é um símbolo religioso? Ele é uma gracinha, né? Mas não é um símbolo religioso. E a cruz? A cruz, sim. A cruz é o símbolo religioso do cristianismo. O envelope? O envelope é um símbolo que diz, oba, ganhei uma carta, né? Mas não é um símbolo religioso. E essa estrela? A estrela é um símbolo religioso. Lembram do nome dessa estrela? Estrela de Davi, do judaísmo. O foguete, crianças, é um símbolo religioso? Não, né? É um símbolo interessante, mas não religioso. E a lua e a estrela? Sim, essa lua crescente e a estrela é um símbolo do islamismo. E assim, crianças, chegamos no final da nossa aula de hoje. Gostaram? Existem vários outros símbolos que nós vamos aprender a partir da próxima aula. Me aguarde. E lembre-se, lavem muito bem as mãos.